Eu sou a fisioterapeuta Mabel Tossi, eu sou responsável aí, né, mentora do método Mova-se Mais Vivo, que é um método de pilates, de exercícios online, né, para vocês fazerem exercícios online em casa. Essa conversa é hérnia de disco e dores, né, na coluna cervical, tá? Pessoal, assim que as disfunções de coluna, elas podem até, a gente pode até considerar como um mal moderno, né? Um mal das novas gerações aí, né? Isso não é novidade para ninguém, né? Isso a gente sabe. Principalmente para nós, fisioterapeutas, pessoal que trabalha aí com questões aí de saúde, né? Porque a gente cada vez mais tem encontrado, tem visto pessoas, né, com queixas de dores, tá? Queixas de dores na coluna, certo? Então, tanto, né? Eu falo coluna, hoje a gente está especificando na cervical, mas coluna lombar, coluna torácica, enfim, como um todo, né? Mas a coluna lombar, coluna cervical, né? É muito acometida, inclusive pelos má postura, né? Pelos maus hábitos posturais no nosso dia a dia, certo? A gente acaba, né, tendo que uma nova mudança aí dessas novas gerações, né, que a gente está vivendo, é a questão, obviamente, dos celulares, né, dos tablets, do computador, do trabalho muito focado com a tecnologia, né? Isso faz com que a gente fique muito tempo nessa postura, assim, mais cifótica, né? Mais em fechamento, que a gente faz essa posição onde a gente fecha os ombros, traz os ombros para frente e acaba fazendo uma alteração postural, né? Porque se a gente vai pensar que não é 1 hora, 20 minutos, enfim, que a maioria das pessoas ficam nessa postura. Ficam nessa postura horas, né? Muitas horas. Então, tem gente que trabalha 8, 10 horas em frente ao computador, né? E passa o dia inteiro assim. E conforme vai ficando tenso ali, que o trabalho vai, né, ficando pior, vai mais para frente ainda, né? E a gente tem visto também que as crianças já estão numa má postura, né? Por causa da tecnologia. É o joguinho no celular, é o tablet que fica, né, sempre com a cervical nessa posição. Mas a gente também tem uma questão que não é só de agora, né? Antigamente, há uns anos atrás, um outro agravante, que talvez agora está um pouco amenizado, né? Era a falta de ergonomia dos espaços laborais, né? Onde as pessoas trabalhavam, né? Eu tive uma cliente há muitos anos atrás, que eu já comentei até numa live, que ela me procurou quando ela veio fazer Pilates. Na época eu não tinha ainda o método online, ela era presencial, né? Quando ela me procurou para fazer o Pilates, a cervical dela era assim, ó, constantemente, né? Inclinada. Então, porque ela era telefonista, então ela passava o dia inteiro com o telefone no gancho. O telefone embaixo da orelha, né? Na época não tinha, hoje em dia, quem é telefonista, quem trabalha nos call centers, enfim, tem aquela telefoninho que vem aqui e que mantém uma ergonomia. Então, assim como a gente tem a tecnologia que faz com que a gente force mais, fique mais tempo trabalhando, a gente tem algumas coisas também ao nosso favor que evitam, né, que a gente venha a ter dores na coluna, certo? Mas a gente tem que pensar, né, que quem já está com 40, 50, 60 anos, traz muito na sua bagagem ainda essas má posturas desse tempo aí que trabalhava, que não tinha essa ergonomia, né? Então, acabava sobrecarregando, lesionando a coluna. Então, as hérnias, os problemas de coluna são muito desse momento antigo aí, aonde não se preocupava muito com essa questão de ergonomia. Uma profissão que a gente vê muito essas alterações de cervical, né, é dentista, porque o dentista faz um trabalho muito minucioso ali, né, de dente, sem uma ergonomia, porque não tem muito como apoiar o braço fica solto, então força demais essa região
cervical, né? Então, quem trabalha com artesanato fica, às vezes, né, milimetricamente ali para fazer as determinadas atividades com o braço suspenso, né? Sem muito apoio. Então, acaba forçando demais, tá? E a gente tem também, obviamente, os componentes genéticos, né? Que predispõem, quando tem um desgaste, predispõe aí uma alteração, ok? Quando a gente fala, né, em hérnia de disco cervical, né, a gente tem que pensar assim, o que é uma hérnia de disco, né? A hérnia de disco, então, é quando, por exemplo, a gente tem uma vértebra sobre a outra, né? Eu vou ter uma vértebra sobre a outra. No meio das vértebras, eu tenho uma camadinha de gel, né? Uma camadinha de gel, que essa camada de gel, quando eu tenho uma hérnia, é o gel esse, né? O gel é o disco, esse disco que sai do espaço ali aonde ele tem que permanecer, deveria permanecer, né? Então, o disco vertebral, né, se desloca além do espaço da onde ele deveria estar, né? Então, a gente tem, às vezes, assim, a protusão de disco, que seria um estágio mais leve, né? Na protusão de disco, essa camadinha aí, esse disco, ele só se desloca um pouquinho, ele se modifica um pouco, mas ele não rompe, né? Ele não sai de dentro do espaço ali, né? E na hérnia de disco, aí sim, aí a gente chama disso que é a hérnia de disco extrusa, né? A gente já tem, então, um extravasamento. Então, entre uma vértebra e outra, tem uma camadinha ali, que é um disco, e esse disco aí, ele acaba, então, saindo, né, do espaço aonde ele deveria estar alojado ali, né, acomodado, certo? Quando eu tenho esse rompimento desse conteúdo, né, que esse gel, ele, digamos, ele extravasa, ele sai, ele acaba pegando no canal vertebral, ele acaba comprimindo, né, ou seja, batendo lá, né, encostando nas raízes nervosas, né, tem compressão neural no sistema, nas raízes nervosas, ok? Quando eu tenho a compressão neural, né, quando eu tenho, digamos assim, o pinçamento das inervações nervosas, né, das raízes nervosas, a gente vai ter os sintomas daí de dor, né, de formigamento, de parestesia, tá? Quando a gente tem essa hérnia, né, que ela extrusou, que ela está comprimindo as raízes nervosas, a gente começa, então, com a dor que pode ser localizada na cervical, tá? Essa dor também, ela pode ser, aí ela pode descer, a gente diz que é a dor irradiada, né? Ela pode descer toda a extensão do braço, tá? E até os dedos, às vezes as pessoas têm a sensação de de formigamento, né, na ponta dos dedos, né? De queimação, sensação de queimação, não só na ponta dos dedos, mas em todo o braço, toda a extensão do braço. Falta de força, né? Vai pegar um objeto, às vezes não consegue, deixa cair, né? Ou tem que fazer com dificuldade, tem que se concentrar muito, porque a raiz nervosa está sendo pinçada e daí está mudando o estímulo que está enviando para toda a extensão do braço, porque o nosso comando, né, nosso cérebro tem todos os comandos que vão para as raízes nervosas. Então, quando a gente quer fazer qualquer sensibilidade, frio, quente, dor, né, tem toda essa compressão, a irradiação para todos os nossos membros, né? Então, conforme a área que é afetada, por exemplo, estamos falando da cervical. Então, se eu tenho uma hérnia aqui na cervical, né, vai ter todo o comprometimento de braço. Às vezes é só local, a dor fica nessa região mesmo, às vezes desce todo o braço. Então, conforme a vértebra que você tem de
de lesionada, né, alterada, é onde vai acontecer, então, os problemas aí, os sintomas, né? A mesma coisa acontece com a coluna lombar, né? Quem tem hérnia de disco lombar, muitas vezes tem dor em toda, que tem compressão, né? Que tem compressão, a gente faz, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, qual sintoma eu vou ter, né? Eu vou ter a compressão, a sensibilidade em toda a extensão da minha perna, às vezes na parte lateral, às vezes na parte interna da coxa, às vezes no pé, né? Lá no pé, eu vou sentir. Então, aí depende também, né? Tem gente que tem uma hérnia mais baixa, às vezes tem problema, se já tem hérnia de disco, conforme a gravidade, pode ter problema de incontinência urinária, além das dores, obviamente. Então, conforme a extensão, a lesão, o tipo de lesão é onde a gente vai ter, então, os sintomas, tá? L5, vértebra, né? Lombar 5, sacral 1, L5, S1, né? Geralmente tem daí dor na parte inferior, glúteo, em toda a extensão ali do nervo ciático, tá? Só dei uma pausa ali no Insta. Muito bem. Dulcineia, nas minhas crises, o que posso fazer? Coloca calor. O calor, ele vai relaxar a musculatura, tá, Dulcineia? Não tá errado, não vai fazer mal nenhum, né? Mas, assim, digamos que não seja suficiente, tá? Vai relaxar, vai fazer um bom relaxamento. O que a gente faz, né, quando tem hérnia, quando tem muita dor? Coloca o calor, sim, para tirar um pouco a tensão, né, relaxar um pouco a musculatura, mas a gente pode fazer alguns alongamentos, algumas mobilizações de cervical, tá? Que daqui a pouquinho a gente vou passar um pouquinho aí alguns exercícios para hérnia cervical que a gente pode fazer, ok? Mas assim, o calor ele vai relaxar, né? Coloca a bolsinha de água quente aqui, porque quando a gente tem hérnia, gente, o que acontece? Tanto lombar quanto cervical, tá? Não muda muito, não muda, né? Na região onde eu tenho o problema, acabo gerando um processo inflamatório, tá? Eu acabo gerando um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai fazendo com que toda a musculatura de toda a região encurte, né? Vai encurtando. Então, ela vai ficando tensa, né? E encurtada, tá? Quando a gente diz encurtada, depois a gente vai ver, limita os movimentos. Eu tento fazer esses movimentos de lateralização, de rotação, e a minha cabeça não vai, porque a musculatura ela tá tão tensa que não permite que a minha cabeça incline para o lado, né? Eu inclino um pouquinho e já sinto demais. Então, é sinal que está com encurtamento ali bem importante dessa musculatura e que, sim, vai precisar fazer um alongamento. Aí, a água quente, a bolsinha de água quente ajuda a soltar essa musculatura, tá? Mas eu tenho que incrementar e fazer algumas coisas a mais aí para resolver efetivamente, ok? Quem tá com dor na cervical, quem tá com dor nessa região do trapézio, a gente pode fazer o que a gente chama de automassagem, né? Aí a gente vai, ó, pega a pontinha dos dedos e deixa eu abrir um pouquinho aqui. E vai colocar, ó. Coloca aqui na região aqui que tá tensa e aperta, ó, segura, tá? Vou fazer só com o dedo aqui, tá? Aqui, ó. Aperta. Certo? Melhor botar 3 dedinhos, tá? Aperta, faz um dedinho assim em pinça, em garrinha, né? E pega um pontinho doloroso ali. E deixa o ombro solto, relaxado. E aperta aquele pontinho doloroso, tá? Aperta e fica segurando ali, apertando. Quando viu que passou a dor, né? Melhorou, aliviou um pouquinho a dor, vai apertar mais um pouquinho, mais fundo ainda, tá? Aí, soltou, viu que melhorou, aperta um pouquinho mais fundo ainda. E vai segurar, assim, um minutinho nessa condição. Quando percebe que o corpo vai se adaptando, ele vai mudando a sensação de dor, né?
Então, quando percebeu que isso aconteceu, vai apertar um pouquinho mais fundo ali. E vai fazer isso em vários pontos que tu acha doloroso aí nessa tua região aí do trapézio, né? Nessa região aí da musculatura próximo que é a cervical, tá? Faz o mesmo no outro lado, ó, aperta, faz os pontinhos dolorosos, segura aqui, sentiu que tá diminuindo, aperta mais um pouquinho, tá? Vai se apertando, né? Mas sempre é bom, aperta e fica, ó, fica apertando. Sentiu que tá aliviando, aperta mais um pouquinho, tá? Depois vai só trocando de lugar. Pode fazer isso no banho, deixando uma aguinha morninha, uma aguinha quente cair em cima para ir relaxando, certo? Vai apertando e se sentindo, para que a gente vá aliviando essa região da musculatura. A gente chama pontos de pressão, tá? Depois pode fazer movimentos, esse lado aqui tá melhor de visualizar, né? Pode fazer movimentos, ó, massagem, ó, circulares, com a mão, sempre fazendo uma pressão, tá? Então, fazer movimentos circulares. Isso. E para ir aliviando aí a tensão dessa musculatura, certo? Agora a gente vai fazer uns alongamentos de cervical, mas antes eu queria que vocês vão testar, né? Vamos ver como é que tá a mobilidade do pescoço de vocês, como é que vocês estão. Então, a gente vai, ó, olhando bem retinho aqui, vai inclinar para a lateral, tá? Inclina e vê quanto que inclinou mais ou menos, vem para o meio e vai inclinar para o outro lado. Eu quero me olhar no vídeo ali, daí eu fico... Inclinou para o outro lado. Muito bem. Aí agora a gente vai inclinar lá o queixo no peito, ó. Se tem dor cervical, tá com uma hérnia muito extrusa, com muita dor, não força muito o queixo em direção ao peito, tá? Vai menos, certo? Quem não tem problema, se tá com dor mesmo muscular, pode levar o queixo lá no peito e ver. Daí se ele chegou lá no peito, próximo ao peito, né? E volta, tá? Ergue lá em cima, ó, queixo lá em direção ao teto. E volta. Muito bem. Testaram aí, viram como é que estão? Agora a gente vai, ó, olhar lá pro lado, ó. Olha lá pro lado. Em direção lá pro lado. Girou bem a cabeça. Percebe se um lado tá indo mais que o outro. Você sente, né? Fez a inclinação pro lado. Esse lado aqui, esse aqui, doeu mais do que quando fez para esse. Você tem que se percebendo, se sentindo, tá? Agora, lá pro outro lado. Isto. Então, a gente vai percebendo. Para esse lado, conseguiu ir mais? Conseguiu igual? Olhou igualmente? Ou teve uma limitação? Tá? Aqui a gente testou os movimentos. São movimentos que a gente normal, que a gente faz no dia a dia, né? Eu vou olhar, alguém me chama lá, eu vou olhar. Então, eu preciso ter esse movimento bem. Se eu não tenho uma boa movimentação no meu pescoço, se eu não tenho uma boa flexibilidade, quando alguém me chama, eu vou olhar, minha vértebra pode não responder, não acompanhar. O músculo segurou, estava muito tenso. Eu fiz o movimento, o músculo puxou, acaba causando um problema aí. O mesmo acontece com a lombar, né? Por isso que a gente fala para alongar o músculo psoas, que é esse da frente aqui do quadril, para alongar a lombar, para que quando a gente mexa, faça os movimentos do dia a dia, de rotação, as movimentações, o corpo responde, tá? O lado esquerdo não desce igual ao direito, dói, né? Exato, provavelmente não, teu problema maior tá nessa região da musculatura aí, da região direita, tá? Ou melhor, esquerda, né? Esquerda que não vai porque dói. Certo? Então, agora, outra questão importante, a gente fazer movimentos, né, agora, antes da gente fazer os alongamentos. Ó, queixo no peito, no teto, queixo no peito, queixo no teto, queixo no peito, queixo no teto, queixo no peito.
né? Então, movimentar, a gente precisa movimentar nosso corpo, as nossas articulações, para que a gente lubrifique as articulações, para que a gente mantenha as vértebras bem, com bastante movimentação, as vértebras também são articulações, né? Então, se as vértebras são as articulações, a gente também tem que manter o movimento, para que essas articulações funcionem e sejam lubrificadas, aí sejam... É que nem uma engrenagem de carro, né? Tem que manter em funcionamento, manter em movimento para que essa engrenagem aí funcione bem, certo? A gente vai fazer agora movimento de giro, ó. Teto, lateral, queixo, lateral, teto, ó, um movimento bem completinho de giro. Nesse movimento aqui, às vezes a gente sente um pouquinho de tontura, então se você sentiu tontura, não tem problema, tá? Claro, se é demais, ficou muito incomodado, tem gente que tem labirintite, é melhor não fazer esse tipo de movimento, tá? Mas o que acontece? A gente tem dentro do nosso ouvido ali, aquele labirinto, né? Tem uns cristalzinhos aí, né? Uns cristalzinhos líquido também, que quando a gente mexe, eles acabam, que é o que nos mantém em equilíbrio, né? Essa movimentação que nos mantém em equilíbrio. Quando a gente faz esses movimentos, ele acaba mexendo e nos dá uma tonturinha. Mas dá a tonturinha quando eu parei o movimento. Os cristais ali, o líquido se acomodou de novo, é para parar a tontura, tá? Então a gente vai fazer, e vai fazer para o outro lado também, ó. Lá no outro lado. É normal. Tá ouvindo uns estralinhos? Quem tá ouvindo estralinho aí, conta para mim. É normal também, tá? Uns estralinhos, porque a gente tá movimentando. Quando a gente movimenta, libera uns arzinhos aí, uns gazinho que tem dentro das articulações, e a gente vê esses estralinhos também, tá? Tem que cuidar se não dói demais, né? Se dói demais, não faz se tá com muita dor, fez o movimento, tá com muita dor, não faz uma amplitude tão completa que nem eu fiz, foi lá em cima, lá no lado. Faz menor, ó, mexe menos, ó. Né? Encontra o teu ponto aí de equilíbrio onde você consegue se movimentar sem sentir dor, sem sentir desconforto, tá? Então, procura aí um equilíbrio do movimento onde você não precisa deixar de fazer, né, o movimento, porque a gente precisa movimentar o nosso corpo, as nossas vértebras, mas não sentir uma dor muito desconfortável, né? Porque também a gente tem que movimentar para sentir conforto, não para ficar depois sentindo dor ou que forçou demais, a musculatura aí não estava alongada o suficiente, tá? Então, perceba aí o ponto de equilíbrio de vocês. Agora, gente, então, a gente vai fazer os alongamentos de cervical, tá? Que vocês já devem até conhecer, né? Não tem muito mistério isso. Só que a maioria das pessoas esquecem ou não fazem direito, né? Eu vejo muita gente que acaba não fazendo adequadamente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro, ó, deixa eu baixar, não vai dar para baixar aqui. A gente vai colocar a mão, deixa eu ficar em pé aqui um pouquinho, para mostrar aqui, ó. Ó, a mão, coloca aqui nas costas, ó, tá? Então, ó, pega a minha mão, coloco aqui nas minhas costas, ok? Tá? Agora eu vou pegar, ó, e vou puxar a minha cervical, tá? Ó, a mão tá lá nas costas e eu vou puxar aqui a minha cervical, ok? Então, mão nas costas e puxo. Por que a mão nas costas, Mabel? Porque a gente sente mais o alongamento, a gente consegue alongar melhor. Tá muito desconfortável, deixa a mão no colo aqui, né? Quem tá sentado, deixa a mão no colo e vai só com essa mão aqui. Pega bem na orelha, ó. Pega na orelha, tá? E daí vai inclinar para a lateral. Tá doendo, tá demais, não inclina muito, ó. Inclina um pouquinho, tá? Inclina um pouquinho. Não tá assim, eu assim não tô sentindo nada, não tô alongando a minha musculatura, porque eu inclinei muito pouco, né? Então, eu vou puxar um pouquinho mais aqui, para daí eu começar a sentir, tá?
Para daí eu começar a sentir. Vou pôr a mão atrás das costas, que daí eu sinto um pouquinho mais. Certo? Nesse alongamento aqui que a gente está, nessa posição, vocês permaneçam por 30 segundos. Qualquer alongamento que vocês forem fazer, permaneça por 30 segundos, certo? A gente sempre usa a respiração, então, respira, solta o ar, respira, solta o ar. Cada vez que solta o ar, tenta puxar um pouquinho mais no teu limite de dor, de tolerância, tá? Cleusa, sente dor quando tá na posição de alongamento ou sempre? Sente dor nessa posição, porque provavelmente está comprimindo aqui na vértebra, né, a irradiação que traz aqui para o braço. Se não for muito desconfortável, pode continuar, tá? Faz menos. Aí, gente, fizemos os 30 segundos aqui pro lado, a gente já vai inclinar, ó, preste atenção, a mão tá aqui na orelha, agora eu só vou olhar lá pro chão, ó, e posso pôr a minha mão um pouquinho atrás da cabeça e vou olhar lá no chão. Tá? Olho lá no chão, porque daí eu alongo essa parte mais posterior aqui da cervical, certo? Então, eu tô aqui na lateral, e daí eu vou olhar lá no chão. Aí, aqui também a gente vai manter 30 segundos. Quando voltar da posição de alongamento, você vai voltar bem devagarinho, volta e devagarinho vai retornando, tá? Se a gente volta muito rápido, o músculo se encurta de novo, ele leva um susto aí, né? E encurta de novo, então a gente tem que voltar bem devagarinho, certo? Agora a gente vai trabalhar o outro lado também, né? Senão eu vou ficar aí capenga, só um lado só alongado. Ó, coloquei a mão aqui, ó, atrás das costas e vou a mão aqui na orelha. Tem que achar o ângulo zero, que eu quero olhar para vocês, daí eu acabo ficando com o pescoço torto. E daí, ó, inclino. Tá? Tá sentindo muito? Deixa menos inclinado, ó. Cuida quando inclinar para não levar o tronco pro lado, tá? Ó, tô retinha aqui, coloca a mão na orelha, é só a cervical que eu vou inclinar. Eu preciso sentir essa lateral aqui, ó. Tá? Se eu não tô sentindo é porque alguma coisa eu tô fazendo errado. Aqui eu seguro 30 segundinhos. Ana, pode fazer alongamento, pode fazer toda hora, né? De tempo em tempo, mas assim, no mínimo 2 vezes, tá? De manhã quando acorda e ao dormir. Antes de dormir, né? Ficou aqui nessa posição, devagarinho eu já vou inclinando lá pro chão, ó. E já puxo aqui para olhar lá pro chão. E seguro aqui também nessa posição, olhando para o chão, que deu alonga a parte mais posterior aqui, tá? Eu sempre digo, inclina, tá aqui na lateral, põe para o lado, ó, só inclina o nariz lá pro chão, ó. Olha, aponta o nariz pro chão. E puxa. Tem que sentir a parte mais posterior aqui da cervical. Quando for voltando ao alongamento, volta devagarinho, certo? Muito bem. Estão conseguindo fazer aí? Pegaram? Pegaram o jeito? Muito bem. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Uma questão aí, né? Que eu só vou ter que botar meu celular carregar, senão a gente vai cair nessa live aqui, gente, porque tá avisando que tá acabando a bateria. Só um pouquinho aí, principiante parece, né? Acontece. Tá. Então, gente, agora a gente vai fazer mais um aqui, ó. Põe a mão para baixo, tá? Ó, as 2 mãos, vou colocar lá embaixo, tá? Lá embaixo não, atrás da cabeça.
e vou inclinar minha cabeça para baixo, ó. Queixo em direção ao peito, tá? Então, a mão atrás da cabeça e vou inclinar a cabeça para baixo. Isso. Respira, solta o ar, queixo no peito, inclina aqui. Aí a gente vai ficar 30 segundinhos. E vai voltar devagarinho. Muito bom, Eduardo. Faz mesmo que tu precisa também, né? Agora, gente, são esses, então, alongamentos que a gente vai trabalhar diariamente, que vocês têm que fazer todos os dias. Não é só quando tá com dor, quando percebe que a musculatura tá muito tensa, muito encurtada. Todos os dias vocês vão fazer esses alongamentos. Faz de manhã. Quer fazer só uma vez por dia? Ótimo, pelo menos uma vez por dia, né? Mas o ideal é que seja feito no mínimo 2 vezes. Às vezes acontece assim, ó, sentiu demais que a musculatura tá muito tensa, que trabalhou demais, faz um alongamento adicional aí, né? Mas não esquece de todos os dias fazer esses alongamentos. Certo, gente? Então, hoje, né, eram essas dicas aí, essas sugestões de alongamento, de exercícios que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido, né? E que vocês efetivamente coloquem em prática, né? Que vocês coloquem em prática aí no dia a dia de vocês.